A paz esteja convosco. Caros amigos, estamos a celebrar hoje o terceiro domingo do tempo quaresmal. E a liturgia deste domingo coloca no centro da nossa meditação a água. A água cuja simbologia tem um significado muito profundo para a nossa vida cristã, a nossa vida de fé. E logo na primeira leitura nós vemos como é que o povo se revolta quando este elemento falta nas suas vidas. Os israelitas sentem sede. E esta sede leva-os a duvidar da utilidade do percurso empreendido a convite de Deus. A situação parece desesperadora, mas a ajuda chega de uma fonte de uma maneira surpreendente. No momento em que Moisés bate na rocha, na dura rocha, e sai água. Já no Evangelho nós podemos perceber que Jesus pode ser encontrado, podemos cruzar, Ele pode cruzar o nosso caminho, não só na igreja, mas também durante as ocupações do dia a dia, as nossas ocupações normais. Não é apenas durante a Eucaristia que nós podemos ter este encontro com Jesus, mas também pelos caminhos das nossas vidas do dia a dia, as nossas ocupações, as nossas tarefas do dia a dia. No entanto, a Eucaristia continua sendo o momento privilegiado deste encontro com Jesus. Na Eucaristia, não apenas ouvimos Jesus dizer que Ele pode nos fornecer água viva, mas na Eucaristia Ele se oferece como pão vivo. Escutando a sua palavra, bebendo e saciando a nossa sede com sua palavra, Ele sacia-nos a nossa fome, sacia a nossa sede, a sede da nossa alma, quando nós comemos do pão vivo, quando nós nos alimentamos deste pão, alimentamos então a nossa fé. No Evangelho temos este encontro maravilhoso da mulher samaritana com Jesus. E ela pronuncia uma frase muito marcante neste encontro. Dá-me desta água para que eu nunca mais tenha sede, diz a mulher. A água desempenha um papel muito importante na nossa vida. A água dá vida, e sem água não há vida. O Evangelho narra como Jesus está a caminho, como é que ele caminhava da Galileia para Jerusalém, passando pela região de Samaria. Insistindo por si só, porque os peregrinos judeus a caminho de Jerusalém evitavam esta região porque as coisas não se davam bem entre os judeus e samaritanos. Lembrar que os samaritanos são gente estrangeira, era gente desprezada, era gente vista como estrangeira e desprezada pelos judeus. Os samaritanos eram vistos como pagãos. E Jesus não se importa muito com estas rixas e até se atreve a descansar, a repousar diante de um poço que era frequentado por samaritanos. Não era um poço qualquer, era um poço, o famoso poço de Jacó. Era o poço mais profundo de todo o país. Era um lugar que tinha um forte significado bastante emocional para os judeus. Como vemos, não é a fonte de Jacó
que está no centro da mensagem de hoje, mas a profundidade de cada ser humano, a profundidade, ali nos detalhes aí, no diálogo que a mulher trava com Jesus, nós vemos que ela diz que é muito profundo. Como é que vais conseguir tirar água dali para me dar? Quando Jesus diz que ia dar água à mulher. Existe uma fonte que quer fluir eternamente e encher nossas vidas. Enquanto esta fonte flui, nós continuamos a permanecer na vida. No mais profundo de cada ser humano, existe esta sede de Deus, a sede do amor de Deus. Trata-se do ponto mais profundo da nossa alma. É o ponto mais importante da nossa alma, esta sede de Deus. Onde Deus toca o homem, é por esta sede em que Deus toca o homem. Dá-me de beber, dá-me também desta água, para que nunca mais tenha sede, diz a mulher. É o abismo da alma ao qual devemos descer laboriosamente, através de camadas com as quais nós mesmos ou nossas circunstâncias de vida cobrimos esse ponto profundo, essa fonte de vida. Lá no fundo está a fonte de onde brota nossa vida, um poço de águas vivas que brota quando nos entregamos ao Senhor com amor e gritamos: Senhor, dá-me de beber desta água, para que nunca mais tenha sede. Seguindo a água, Jesus conduz a samaritana passo a passo, seguindo este diálogo, passo a passo, a revelação de uma fonte mais profunda. Então Jesus pede água, mas Ele mesmo oferece água. A água do Espírito Santo, a água da vida. Assim, sua sede acaba sendo uma sede da alma e da salvação da mulher. Jesus, quando diz, dá-me de beber, manifesta a sua sede pela salvação desta mulher. Isto faz-nos também lembrar no momento da crucifixão, no momentos de agonia. Jesus diz: tenho sede. Jesus foi o último pedido que Jesus fez na cruz: tenho sede. Jesus é aquele que nos pede a água do nosso amor. Ele tem sede de nós, implora pelo nosso amor. Então, quando Jesus diz diante da cruz, tenho sede, lembremos-nos, Ele tem sede do nosso amor. E o nosso amor se manifesta nos mais pobres. Nós podemos, o nosso amor para com Jesus, nós saciamos a sede de Jesus, dando água, dando alimento àqueles que mais precisam, ajudando aqueles que mais precisam. Nós estaremos a saciar a sede de Jesus, porque na verdade Ele manifesta isso claramente: dá-me de beber. A mulher primeiro se dirige a Jesus de uma maneira um pouco estranha, como judia, de uma maneira estranha, como judeu, neste caso tratando Jesus como judeu, depois como Senhor e profeta, e finalmente o próprio Jesus diz que Ele é o Messias. Assim a história nos leva do exterior e superficial para o centro, o núcleo que forma a pessoa de Jesus, vendo que a fé interior liberta a pessoa e põe em movimento uma corrente eterna de vida. E o guia para descobrir esta fonte da vida, é o próprio Cristo.
Irmãos, nós estamos a caminhar para a Páscoa, estamos nesta Quaresma, que é um tempo maravilhoso para recarregar as energias, literalmente redescobrir a fonte dentro de nós e nos rendermos a esse fluxo de vida do qual nos é permitido participar. Assim, no final do caminho, na noite da Páscoa, deixaremos correr sobre nós água do batismo para renascermos em Cristo. Todos nós, qualquer homem, qualquer ser humano, tem sede de Deus, sede da graça de Deus. A mulher, quando diz, esta samaritana diz, dá-me de beber para que nunca mais tenha sede. Na verdade, o que ela estava a precisar era da graça de Deus. Só a graça de Deus é que sacia a nossa sede humana, a sede da nossa alma. Passamos a vida, pelas nossas ilusões, passamos a vida a saciar as nossas sedes. Jesus diz: quem bebe desta água voltará a ter sede. Na verdade, sim. Nós passamos a vida a saciar as nossas sedes. A sede do egoísmo, a sede do materialismo, a sede da ambição. Temos muitas sedes por saciar. Uma lista enorme. Quanto mais sedes tivermos, mais vazios nós estaremos. Mas quanto mais nós estivermos saciados pela graça de Deus, mais cheios nós estaremos. E quanto mais cheios nós estivermos de Deus, mais espaço teremos para o amor, para amar a Deus e ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. Porque quando somos saciados com a graça de Deus, nós somos felizes. Um homem que é saciado pela graça de Deus é uma pessoa feliz. Vejamos, quanta gente infeliz neste mundo. É tanta gente infeliz. Porque querem saciar a sede com o ter, com os bens materiais, com o dinheiro, tendo tanta coisa, mas de que depois só vai servir apenas para engrandecer o seu próprio nome, uma honra humana, mas que no fundo depois vive-se um grande vazio. Façamos como esta mulher samaritana. Senhor, dá-me desta água para que eu nunca volte mais a ter sede, porque eu não quero voltar a ter sede. Eu quero estar saciado, quero me saciar de Deus, para que eu consiga a viver não como se esta vida parasse por aqui, mas viver para a eternidade. Viver para a eternidade é fazer a vida valer a pena, é fazer que a vida seja vivida em serviço, fazer da vida uma oferta permanente. Quando nós fazemos da nossa vida uma oferta permanente, então nós recebemos graças sobre graças, porque é dando que se recebe. É dando que se recebe. Nós dando, nós recebemos graças sobre graças. Vejamos este intercâmbio entre a mulher samaritana e Jesus. É Jesus que primeiro pede para que ele desse de beber, claro. O dar de beber a Jesus é prestar um serviço ao próximo. É um serviço de caridade. Dar de beber a Jesus é oferecer-se ao irmão, é oferecer-se, é dando-se com tudo que nós somos, com tudo que temos. Olhar para aqueles que mais precisam. E depois disso, então vem a graça. É Jesus depois que nos dá de beber. E quando Jesus nos dá de beber, nós não temos espaço para outras sedes.
nós passaremos então a relativizar os bens deste mundo, porque nós temos um bem supremo, que é Cristo. Então que aprendamos, irmãos, com esta rica mensagem deste domingo, a nos saciarmos da verdadeira fonte da água viva, fonte da vida, fonte que é o próprio Jesus, a fonte que é o próprio Deus, que nos quer saciar para que nós sejamos também uma fonte de vida, aqueles que partilham com os irmãos, aqueles que sabem dar um pouco de si por amor. Que Deus os abençoe e desejo a todos um domingo abençoado.